pessoal, tudo bem? Aula gravada do dia 24/9. Eu continuo com a correção dos exercícios da aula 11, da aula de quarta-feira, sobre área. E hoje eu vou da questão 8 até a 14. 8. Para medir a área de um terreno, um perito circunscreveu um retângulo ao terreno, conforme mostra a figura. Qual é a área desse terreno? Então, pessoal, ele já te fala aqui no enunciado que você tem um retângulo, né? Então, a gente vai calcular a área do retângulo, né? A área que é base vezes altura. E depois vai calcular a área dos triângulos. Por quê? Aqui, por mais que eu tenha um trapézio, eu não tenho informações suficientes para calcular a área desse trapézio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área desses três triângulos, certo? Separado, a área do retângulo e subtrair. Quando você subtrair, você vai encontrar a área do terreno. Então, vamos lá. Primeiro, para ficar bem claro aqui, eu vou chamar de área 1, área 2 e área 3, né? Depois a gente vai somar tudo e subtrair da área do retângulo. A área 1 é um triângulo. Eu não tenho uma base, não tenho uma altura. Então, como que a gente vai descobrir? Pessoal, se é um retângulo, os lados opostos são iguais, certo? Então, aqui eu tenho 4 e 10. Então, desse lado só pode valer 14. Aqui eu tenho 13 e 3. Do outro lado só pode ser 16. E 16 menos 9 aí, pessoal, vai dar 7. Ou seja, a gente acabou de encontrar a base e a altura. Então, a área vai ser a base, que é 7, vezes a altura, que é 14, dividido por 2. Vou simplificar aqui tudo por 2, vai ficar 7. 7 vezes 7 vai dar 49. Então, 49 metros quadrados o triângulo 1. 2. O triângulo 2 aí, de novo, base vezes a altura. Então, vai ficar a base vezes 4 vezes 9 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Vou simplificar. Ficou um 2 aqui. 2 vezes 9, eu tenho uma área igual a 18 metros quadrados. E, por fim, a área do último triângulo. Base vezes altura. A base é 3 vezes a altura, que é 10. Tudo isso dividido por 2. Simplifiquei, ficou 15. Ficou 15 não, ficou 5. Já me adiantei aqui na resposta. Ficou 5. 3 vezes 5, 15. A área dando 15. Então, já calculei a área dos 3 triângulos. Agora, está faltando calcular a área do retângulo. A área do retângulo é a base, que é 16, vezes a altura, que é 14. Então, a área do retângulo aí, pessoal, vai dar 224 metros quadrados. E, por fim, a área do terreno. A área do terreno, tá? Eu vou colocar T de terreno aqui. A área do terreno vai ser a área do retângulo menos a área de 3 triângulos. 3 triângulos aí. Então, a área do terreno, vou colocar um Ezinho aqui para ficar bem claro que é do terreno, tá? A área do terreno vai ser a área do retângulo, que é 224, menos a área dos 3 triângulos, que é 49 mais 18 mais 15. Fazendo as contas aqui, essa soma aqui, pessoal, vai dar 82. Então, ficou assim, 224 menos 82. E você vai descobrir que a área desse terreno aí só pode ser 142 metros quadrados, tá certo? E aqui a gente fecha a questão 8. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, correção na questão 9. O tangram é uma peça, é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças, sendo 5 triângulos retângulos, um paralelogramo e um quadrado. Essas peças podem ser colocadas lado a lado, formando o seguinte quadrado. Se o lado desse quadrado é 24, calcule a área de cada uma das figuras, de 1 a 7, que compõem esse tangram. Então, ele fala que a medida dele aí é 24. Então, esse lado vale 24, esse também vale 24. Observa que eu tenho um ponto médio aqui, então isso vai me levar para 12, cada trecho desse aqui, tá certo? E ainda eu tenho que aqui outro ponto médio, que só pode ser 12, e 12 também. Agora, a gente vai
descobrir aí como que a gente vai calcular essas figuras. Eu vou começar pela 6 e pela 7, que tá mais fácil, tá? Pela 6 e a figura 7. Se eu fizer a figura 6 e a figura 7 juntas, pessoal, vocês conseguem perceber aqui que eu tenho um triângulo ABD, que compreende o que? Metade do quadrado. A área do quadrado vai ser lado vezes lado, ou seja, 24 elevado ao quadrado. E 24 elevado ao quadrado, você vai ter uma área de 576. Só que a gente não quer o quadrado inteiro, a gente quer somente a área 6 e 7, que compreende metade. Então, a área 6 e 7 vai ser 576 dividido por 2. E isso você vai encontrar 288. Porém, é para a área 6 e 7 juntas. Só que você consegue perceber aqui que a área 6 e 7 juntas, esses dois triângulos são iguais, né? Então, a área 6 equivale a 144 unidades de medida, na verdade centímetros quadrados, né? E a área 7, como é igual, também equivale a 144 centímetros quadrados. Então, já encontramos a área 6 e a área 7. Agora, vamos investigar as outras. A área 3, muito fácil, porque a área 3 é um triângulo, e a área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. 12 vezes 12 dá 144. E 144 dividido por 2 vai dar a área 3, que é 72 centímetros quadrados. Então, a base é 12, a altura é 12, base vezes altura dividido por 2, então eu encontro 72 como a área 3, tá? Vamos lá para o restante das áreas. Pessoal, observa que essa linha aqui, ela é como se fosse uma divisão do lado, ó. Eu estou dividindo dessa forma aqui, ó. Assim como eu posso fazer no meio também, ó. Então, na verdade, esse trecho aqui, ó, do meio do lado até o P vale 12. Mas se eu quero só um pedacinho, isso só vai valer quanto? 6, tá? Então, eu estou dividindo ao meio. Com isso, eu tenho a altura desse paralelogramo aqui, ó, que é a mesma, 6. Então, a área 2 é a área do paralelogramo, que é base vezes a altura. E a área vai ser 12 vezes a altura, que é 6. E 12 vezes 6 vai dar 72 também. Então, a gente acabou de encontrar aí a área 2, 72 centímetros quadrados. Então, área 2, fizemos. Falta a área 1, 4 e 5. E a 4 e 5 são dois triângulos iguais. Eu vou começar aqui, pessoal, na área do quadrado. Observa o seguinte, que aqui eu tenho o lado BD é a diagonal do quadrado maior. E se eu pegar pela mesma linha de raciocínio que eu fiz agora há pouco, essa linha aqui, ó, ela também está dividindo aí os lados em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu vou calcular a diagonal e dividir por 4, tá certo? Para quê? Para descobrir o lado do quadrado, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, reduzindo aqui, para vocês enxergarem aí. Então, a área 1 agora, que eu estou pensando. Para chegar na área 1, eu vou calcular a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. O lado desse quadrado vale 24. Então, a diagonal vale 24 raiz de 2 centímetros. Só que a gente percebe, como eu disse, vou trocar a cor aqui, ó, para você perceber isso, que ela divide em 4 trechos iguais. Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro e quarto. Então, ela está dividida em 4 partes iguais, tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que a diagonal aí, dividido por 4, vai me dar o lado do quadrado. Ou seja, 24 raiz de 2 dividido por 4, eu tenho, então, 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 raiz de 2.
Então, eu acabei de descobrir que o lado do meu quadrado aí vale 6 raiz de 2. Poderia ter feito Pitágoras também, tá, pessoal? 24, com 24 aqui, você ia chegar na mesma resposta. Então, a gente acabou de descobrir o lado do quadrado. Então, agora vamos calcular a área dele. A área do quadrado, pessoal, a área 1 é dado por lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Ou seja, vai ficar 6 raiz de 2 elevado ao quadrado. 6 vezes 6 dá 36. Essa raiz com o quadrado já era, então ficou 2. Então, a gente tem que a área 1, aí vai ser igual a 72 centímetros quadrados também. Então, a gente tem 3 figuras aí com a área igual, tá certo? E agora, para fechar, tá faltando a área 4 e 5, que são iguais. Observa o seguinte, que a altura aqui desse triângulo, aqui do 5, né? Ela é 6 também. E a base? A base desse triângulo é igual à base do paralelogramo. Então, ficou fácil a gente calcular a área 5. Porque vai ser base, que é 12. Observa que a base do triângulo é 12. E a altura é 6. Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar 12 vezes 6 dividido por 2. E essa vai ser a área 5 e a área 4. 4 e 5, tá certo? Então, é a área do triângulo. É a base, que é 12, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Simplificando aqui, vai ficar um 3 aqui. Então, eu descubro que a área vai ser 12 vezes 3, que dá 36 centímetros quadrados. E aqui, a gente já descobriu todas as áreas, já que o triângulo aqui é o mesmo, tá? Observa que se eu fizer essa mesma divisão aqui, ó, a gente acaba descobrindo que essa altura também é 6, já que todo esse lado é 12 e eu só quero metade, só pode ser 6. 6 vezes 12, dividido por 2, que vai me dar a área do triângulo, tá certo? Então, próxima questão aí, questão de número 10. Questão 10. Um fabricante de embalagens recebeu uma encomenda de caixas de panetone. Cada caixa deve ter 4 faces em forma de trapézio com dimensões indicadas a seguir, e 2 faces quadradas paralelas, que é a tampa e o fundo. Para comprar o papelão necessário à confecção das caixas, o fabricante precisou calcular a área dessa caixa. E qual é a área? Então, vamos lá. Ele deu aqui, gente, as faces que são na forma de um trapézio. Ele fala também que as faces aqui são quadradas, são 2 faces quadradas, né? Então, você tem que entender que o quadrado vai ter lado 20, que é o fundo, e o outro quadrado vai ter lado 18, que é a parte da tampa, tá certo? Então, calcular a área do quadrado tá fácil. Então, eu vou colocar aqui a área da tampa. A área da tampa é um quadrado. E esse quadrado tem lado igual a 18 centímetros. Logo, a área vai ser 18 vezes 18, que vai dar 324 centímetros quadrados, somente da tampa. Já o fundo, né? A área do fundo também é um quadrado, só que esse quadrado ele vai ter um lado 20 centímetros. Então, a área do fundo vai ser 20 ao quadrado, e isso vai te levar para 400 centímetros quadrados. Pronto, já calculamos a tampa e já calculamos o fundo da caixa. Agora, a gente vai calcular a área dos trapézios. Por quê? Porque esses trapézios aqui, tá? Eles têm lados aí de medidas diferentes. Então, a gente tem base maior, base menor e altura, ou seja, é só multiplicar tudo isso por 4. Então, a área do lateral, vou colocar aqui lateral, por quê? Porque são os lados da caixa. Ela é formada por trapézios, tá? E o trapézio, a gente está com ele pronto. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vou simplificar esse 22 com 2, ficou um 11 aqui. Então, eu tenho que a área do trapézio
é igual a 38, 20 mais 18, vezes 11. E 38 vezes 11 vai te dar uma área de 418 centímetros quadrados. Só que é de uma lateral, e eu quero as 4. Então, as 4 faces vai ficar 418 vezes 4, que vai dar 1.672. Essa vai ser a área das 4 faces. E, por fim, a área total. A área total vai ser o quê? A área da tampa, colocar aqui tampa, mais a área do fundo, mais as 4 faces. Então, a gente descobriu que a área da tampa foi de 324. A gente descobriu que a área do fundo é 400. E a área das 4 faces deu 1.672. Então, a área total só pode ser a soma. Então, 324 mais 400 mais 1.672, isso vai dar 2.396 centímetros quadrados. Então, essa aqui, vou dar uma reduzida aqui, ó, para vocês pegarem o cálculo completo. É a área total da tampa, tá certo? Vamos lá, próxima questão. Questão 11. Na figura, a área do triângulo BCD é 6. AB vale 5, DC vale 4. Com base nessas informações, pode concluir que a área do trapézio é... Então, vamos lá. Ele afirma para você que o lado AB vale 5. Ele fala que DC vale 4 e que a área desse triângulo aqui, BCD, equivale a 6 centímetros quadrados. Só que ele quer a área do trapézio. A gente sabe que para calcular a área do trapézio, eu preciso da base maior da base menor vezes a altura dividido por 2. Nós temos a base maior, temos a base menor, mas a gente não tem, pessoal, a altura. Não temos essa altura. A gente tem que descobrir qual vai ser a altura do trapézio, tá certo? Mas como que a gente vai chegar nessa altura aí do trapézio? Pessoal, primeiro a gente vai fazer o seguinte: em vez de calcular pela área do trapézio, eu vou somar as duas áreas, que são os dois triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a altura do triângulo, tá? Porque a altura do triângulo ela é comum aos dois. Tá certo? Então, a altura do triângulo, porque quando eu somar a área 1 mais a área 2 que a gente já tem, eu vou chegar nessa mesma resposta. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa área, ela é 6, né? Foi dado na questão. Base, a área é 6, a base desse triângulo é 4, que é o DC, vezes a altura do triângulo dividido por 2. Passando 2 para o outro lado, multiplicando, eu tenho 12. 12 é igual a 4H. H só pode ser, então, igual aí a 3 centímetros. Essa é a altura do triângulo, tá? Do triângulo que está rachurado aí, que está pintado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área aí do trapézio, porque a altura do trapézio é igual à altura do triângulo. Aí ficou assim. Base maior, 5, mais base menor, que vai ser 4, vezes a altura, que a gente acabou de encontrar, que é 3. Tudo isso dividido por 2, tá? Tá aqui. Então, 5 mais 4 deu 9. 9 vezes 3 dividido por 2. 9 vezes 3 vai dar 27. E 27 aí dividido por 2, pessoal, vai dar 13,5 centímetros quadrados. Portanto, letra C. Questão 12. Em um losango de lado 5, uma das diagonais mede 8. Calcule a área desse losango. Vamos investigar o que a gente tem aí. A gente sabe que para calcular a área do losango, basta multiplicar a diagonal maior vezes a menor e dividir por 2. A maior tá bem claro aqui para vocês, ó. Diagonal maior tá fácil. Mas a menor a gente não tem. Tá? A gente tem que investigar essa diagonal maior. Quando a gente intercepta as duas diagonais, a maior e a menor, vai formar um ângulo reto. E além disso aqui, pessoal,
Lembra que eu expliquei que a diagonal divide no ponto médio? Ou seja, se tudo isso é 8, esse trecho aqui só pode ser 4. E aí, de novo, um triângulo pitagórico. Esse cateto aqui, ó, só pode ser 3. Então, ficou fácil, né, gente, calcular a questão? Então, vamos lá. Para a gente desenvolver aí, a diagonal maior vai ser 8, vezes a menor, que é 3. 3 mais 3 vai dar 6, dividido por 2. 6 vezes 8, 48. E 48 dividido por 2, eu encontro a minha área, que seria de 24 centímetros quadrados. Questão 12, bem tranquila, bem rápida e fácil. Vamos lá para a questão 13. Questão 13. Para falar da questão 13, eu tentei assim evitar ao máximo, porque ele é eu preciso de um conteúdo da segunda série. Por mais que vocês já tenham visto isso no nono ano, né? Eu estou falando de trigonometria. Como vocês vão ver esse conteúdo lá na segunda série, eu preferi não explicar. Mas eu vou fazer uma revisão breve sobre isso. Trigonometria, pessoal, é associada a um triângulo retângulo, tá? Sempre tem que ter aí um ângulo reto. Feito isso, o que a gente tem nesse triângulo retângulo? Tem um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa, como vocês já sabem por conta do teorema de Pitágoras, tá? E aqui eu tenho os catetos. Eu vou chamar esse de B e de C. Na trigonometria, a gente sempre tem um ângulo de referência. Eu posso chamar esse aqui de alfa, consequentemente, esse aqui vai ser beta, tá? E aí a gente vai usar as razões trigonométricas. O seno de alfa, a gente usa cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, é só pegar a medida do cateto oposto ao ângulo de referência, ou seja, seria aqui no caso B, pela hipotenusa, que eu vou chamar de A. Pronto, então é só dividir os dois. Já o cosseno de alfa aí, o cosseno de alfa é dado por cateto adjacente dividido por hipotenusa. O nosso adjacente aqui é quem está junto do ângulo, é o C, dividido pela hipotenusa, que é A, tá? E a tangente de alfa é o quê? É só dividir o seno pelo cosseno. Ou ainda, pegar aqui e dividir cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, o oposto é B e o adjacente é C. Basta fazer isso. Nessa questão aqui, a gente vai precisar desenvolver aí por trigonometria. Por quê? Por conta do ângulo, tá certo? Então, essa aqui foi só uma breve revisão de trigonometria. Agora, vamos pensar nessa questão. Voltando aqui para a questão original, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo, certo? E vou traçar a outra diagonal. Quando eu traço, gente, a outra diagonal aqui, ó, o que vai acontecer com esse ângulo aí? Ele vai dividir ao meio. Então, esse ângulo aqui passou a ser 30 graus, tá certo? O lado continua sendo 4, né? Mas a gente ainda assim precisa das diagonais. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui para descobrir o valor desse A. Eu vou chamar aqui de A para ficar mais fácil. Vou chamar aqui de A e de B. A hipotenusa a gente tem, que é o 4, tá bom? Feito isso, vai ficar assim. Lá da trigonometria, eu tenho então um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo aí, ele tem hipotenusa 4, eu tenho o B e tenho o A aqui, certo? E o ângulo está aqui em cima. Na trigonometria sempre tem um ângulo de referência. Então, eu vou achar o B. O B é cateto oposto a esse ângulo. Se é cateto oposto, só pode ser seno. Então, vai ficar seno de 30 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 4. Seno é um meio. Seno de 30. É uma tabela que você precisa saber, tá? Dos valores das razões aí. Seno de 30 vale 1 meio, é uma regra. B dividido por 4. 2B é igual a, multiplicando aqui, ó, 4. Logo, eu chego à conclusão que B só pode valer 2. Usando a mesma estratégia, ou você ainda pode fazer por Pitágoras, né? Você pode usar tanto o cosseno para achar o valor de A ou por Pitágoras. Eu vou por cosseno. O cosseno
de 30 é igual ao cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é 4. Pela tabela também, cosseno de 30, tá? Equivale a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a A sobre 4. Multiplicando cruzado, eu tenho que 2A é igual a 4 raiz de 3. Logo, A é igual a 4 raiz de 3 dividido por 2. Então, eu descubro que o valor de A é 2 raiz de 3. Mas o que isso tem a ver com losango? A gente acabou de descobrir metade da diagonal. Ou seja, a diagonal maior é 2 vezes a medida de A. Ou seja, a diagonal vai ser 2 vezes a medida de A, que é 4 raiz de 3 sobre 2. Vou cortar esse 2 com esse 2 e a gente chega à conclusão que a diagonal maior vale 4 raiz de 3, certo? E a diagonal menor, pessoal, é 2 vezes a medida de B. Observa aqui na nossa figura, ó. É 2 vezes a medida de B. E o B a gente descobriu que vale 4. Então, diagonal é 2 vezes 2. E fechou aí 4. Ok? Feito isso, vamos para a fórmula da área. A área do losango é dada por diagonal maior vezes a menor dividida por 2. A diagonal maior deu 4 raiz de 3. Já a menor deu 4. Tudo isso dividido por 2. Simplifico, simplifico, ficou um 2 aqui em cima. 2 vezes 4 deu 8. Então, essa área aí desse losango vai ser 8 raiz de 3 centímetros quadrados, tá certo? Portanto, aí, letra A. E aqui, vou reduzir para você pegar o cálculo completo, tá certo? Vamos lá para a nossa última questão. Última questão, pessoal. Para construir uma caixa de fundo hexagonal e sem tampa, um artesão recortou um papelão, que é a figura abaixo, formada por um hexágono regular de lado 10 e 6 quadrados. Qual é a área dessa figura? Se ele afirma para você que o hexágono é regular, significa que ele tem todos os lados iguais. Ele fala que o lado do hexágono é 10. Então, a gente já sabe que é 10. Só que esse lado do hexágono 10, ele é o mesmo do lado do quadrado. Então, a gente sabe que esse quadrado também tem altura 10. Ele que é a área disso aí. Pessoal, eu expliquei de onde vem a fórmula do hexágono. Vocês viram que o hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, né? Que a gente demonstrou em sala, né? Então, é só aplicar a fórmula. Então, a área do hexágono ficou assim, ó. 6 vezes o lado, que é 10, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do hexágono vai ficar 10 vezes 10, vai dar 100. Ficou 600 raiz de 3 sobre 4. E 600 dividido por 4 vai dar 150 raiz de 3. Então, a gente acabou de descobrir a área somente do hexágono, que é 150 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, a gente vai para a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. A área do quadrado vai ser 10 ao quadrado. Logo, essa área vai ser igual a 100 centímetros quadrados. Porém, pessoal, a gente tem 6 quadrados, então a gente tem que multiplicar. Logo, essa área aí dos quadrados, né? Vou colocar aqui bem claro para vocês, ó. A área, aqui é a área de 1 quadrado. A gente quer 6, então dos 6 quadrados deve ser quanto? 600. Ok? E a área total é só somar. A área, eu vou colocar aqui a área da caixa, é só somar a área do hexágono mais a área de 6 quadrados. 6 quadrados. Então, ficou assim. A área da caixa é igual a 150 raiz de 3 mais a área dos 6 quadrados, que é 600. E essa não vai ser a resposta que você vai encontrar, tá? Atrás, como resposta oficial. Por quê? Porque dá para colocar fator em evidência aqui. E eu vou colocar o 150 em evidência. Colocando 150 em evidência, ficou assim. 150 raiz de 3 dividido por 150 sobra raiz de 3. 600 dividido por 150 vai dar 4. E assim a gente finaliza a
a lista de exercícios de vocês, tá certo? Obrigada e até mais.